Olá, família. Deus abençoe. Estamos aqui mais num encontro. Que Deus possa continuar nos abençoando. Que Deus possa continuar derramando suas bênçãos em nossas vidas. Hoje eu estou fazendo essa live aqui de casa. Nós estamos nessa quarentena, mas estamos dispostos a enfrentar esse período porque o Senhor nos garante a vitória. E toda vez que o Senhor fala conosco e nos traz essa garantia de vitória, o que nós temos que fazer é acreditar. É acreditar que Deus está falando conosco, que Deus continua nos protegendo. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra para vocês aqui, uma palavra que vem falando muito comigo, né? Nesse momento difícil é momento de acreditar, é momento de entender que o Senhor não mente, que o Senhor está sempre ao nosso lado e todas as promessas que Ele nos faz, Ele cumprirá. E isso é mais que um motivo para a gente enfrentar essa barreira e entender que o Senhor é que pode nos guardar. Nós temos aí autoridades que cuidam de nós, mas na verdade quem cuida de nós mesmo é Deus. É Deus, sempre foi Deus, sempre foi. E Ele sempre continuará conosco. Tá? O ambiente aqui está meio escuro, mas nós vamos tentando aí, amém? E antes eu gostaria de orar por sua vida, orar pelas nossas comunidades, pela nossa nação, por todas as nações, porque todos precisam do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos esperando angustiados, mas a nossa força vem do Senhor. Nós olhamos o noticiário todos os dias, ver se tem novidades, mas eu sei que o Senhor já preparou, amém? Então, curva a sua cabeça por um instante e clame ao nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, nós entramos na Tua presença todos os momentos, Pai. Nós estamos aqui agora, reunidos, Pai, porque eu sei que a minha fé se une à fé de muitos outros que estão assistindo essa live, Pai. Nós temos capacidade, Senhor, fé suficiente para sabermos que a nossa fé vai mover os céus e vai chegar até Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por todas as bênçãos, Pai. Agradecemos, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, tem livrado as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém. E hoje eu vim trazer aqui uma palavra que eu já falei aqui, que tem mexido bastante comigo. Nesses momentos difíceis aí, o Senhor falava comigo sobre José. José é uma passagem muito conhecida de todos, né? E eu vou trazer aqui, resumidamente, um pouco dessa palavra, né? E a palavra vem nos falar sobre José, que era um moço que nasceu numa família onde já tinha muitos irmãos. E ele era muito amado de seu pai. E por ser muito amado de seu pai, ele também foi muito odiado pelos irmãos. Nem sempre as pessoas entendem o que acontece na vida da gente. Nem sempre as pessoas entendem porque nós temos um brilho especial, né? E sempre que isso acontece, pode haver prejuízos em nossas vidas. Mas o Senhor é conosco em todos os momentos. E José, quando ele já tinha seus 17 anos,
os seus irmãos, já com tanta inveja, com tanto ciúme dele, armam um plano para tirar ele dali. Primeiro tentam acabar com sua vida, mas depois resolvem vendê-lo, né? Atiram ele numa cisterna, num poço, e depois eles vendem José. Essa passagem ela se encontra lá no capítulo 37 de Gênesis, no versículo 28. Depois, se os irmãos quiserem acompanhar, né? E ele é vendido como escravo. Ele vai para o Egito, e lá, quando ele é vendido lá, ele vai morar na casa de Potifar, que o compra. E nessa casa, ele ficou como um chefe. Ele cuidava de tudo ali. E Potifar deixou a casa nas mãos dele. Mas a esposa de Potifar, vendo que ele era um moço bonito, começa a se insinuar para ele. E só que José vai saindo dessa, porque ele sabe que isso não é a vontade do Senhor para a vida dele. Até que ela, se sentindo ignorada, numa das vezes que ela vai para cima dele, ele sai fora, ela arma contra ele. Ela diz que foi ele que partiu para cima dela. E, lógico, Potifar, ele se sente traído, porque foi alguém que ele depositou tanta confiança, e ele lança José na prisão. Isso está no capítulo 38, dos versículos 20 e 21. Ele é tirado na prisão. Ele fica ali na prisão fica ali na prisão por um tempo suficiente para ele ganhar a confiança dos que estavam ali dentro. E numa dos presos que foram para lá foi o padeiro, né, o chefe dos padeiros, e o chefe, dois chefes que foram, perdão. E nisso, esses homens têm um sonho. E eles ficam tristes. Quando eles se entristecem, José pergunta para eles: por que é que vocês estão tristes? E eles contam os sonhos. O Senhor sempre foi na vida de José. Nada foi por acaso. E quando ele conta o sonho, ele diz: quem revela os sonhos é o Senhor. E ele revela para esses dois o significado desses sonhos. E em 3 dias esses moços saíram dali. Um deles voltou para junto do faraó e o outro foi morto, assim como José havia falado. Quando ele sai, José diz para ele: se lembre de mim, fale de mim. Mas o padeiro não falou. Mas não tem problema. Muitas vezes você pensa nisso. Por que eu estou esquecido aqui? Por que as coisas estão demorando tanto para surgir na minha vida? Por que para mim tudo demora? Foram 2 longos anos que esses chefes saíram dali e não deram retorno, não falou de José. Mas Deus não esquece. Às vezes você precisa de um tempo para que as coisas lá fora se ajeitem, para que chegue o seu tempo. É assim, Deus não esquece da gente. Deus não esquece. E com o passar do tempo, Faraó tem um sonho. O sonho de Faraó é conhecido, né? Das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras. Ele fica aflito. Ele não sabe o que significa aquele sonho. Aí
o chefe se lembra e diz: quando eu estava na prisão, eu tive um sonho. E lá tem um moço hebreu que Deus deu revelação para ele. Faraó manda chamar José. José vem diante de Faraó e conta para ele a revelação desse sonho. E a capacidade de José era tanta que Faraó diz: não existe ninguém melhor do que você para tomar conta do Egito neste momento. Porque o sonho dizia que teriam 7 anos de prosperidade e depois viria 7 anos de muita fome. Irmãos, Faraó pega um hebreu sofrido, que já tinha 30 anos, para ser o governador do Egito. Quando ele foi jogado numa cisterna, ele tinha 17 anos. E quando ele completa 30 anos, ele vira governador do Egito. Ele era o segundo homem mais poderoso do Egito. Isso está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 39 até o 42. José fica no Egito, passa os 7 anos de prosperidade, entra a época da fome. Entra a época da fome. Aí quem aparece no Egito? Os irmãos de José. Por quê? Porque a fome era no Egito, mas também a fome era em Canaã. Se estendeu. E eles foram para lá para buscar comida, comprar comida. Sabe por quê? Porque eles tinham dinheiro, mas eles não tinham comida. Então eles vão para o Egito em busca de comida. E quem estava lá? José. Aquele irmão que eles jogaram numa cisterna. Aquele irmão rejeitado, odiado. Mas esse irmão odiado, rejeitado, ele não faz o mesmo com os irmãos dele. Ele não faz o mesmo. Ele bem emocionado, mas ele tem consciência de que ele não paga o mal com o mal. Porque o Senhor sempre foi na vida de José. E uma pessoa que ela tem o Senhor como sua fonte, como seu braço forte, ele não pensa em vingança. Ele atendeu os irmãos. E numa jogada que ele fez, ele conseguiu que toda a família fosse para o Egito. E ali ele pôde abraçar o seu pai novamente, uma pessoa tão querida, que ele não sabia nem se estava vivo mais, mas ele pôde abraçar. E aí ele leva a família para o Egito. Faraó recebe a família, eles ganham uma terra só para eles, e ali eles vão se multiplicando. Quando o povo de Israel foi para o Egito, eles eram apenas 70 pessoas. Mas o tempo foi se passando. Aquela descendência, aquela geração, melhor dizendo, vai morrendo. José morre. Esse povo vai ficar no Egito por 400 e poucos anos. E aí vem aquela pergunta, né? Como um povo que foi tão bem recebido no Egito, de repente vira escravo? Porque foi isso que aconteceu. O povo de Israel se tornou escravo no Egito. Porque com o passar dos anos, irmãos,
Faraó vai trocando, são pessoas, são mortais. Vai, troca um, troca outro. A memória de José se perdeu. E um dos faraós que entraram não conhecia a história de José. Não sabia o quanto útil ele foi para aquele lugar. Só que esse faraó, ele começou a ver no povo de Israel uma ameaça. Porque viu que eles se multiplicaram de uma tal forma e eles eram tão fortes que Faraó começa a perceber o quê? Não, esse povo se tornou muito forte. Se eles se unirem com os nossos inimigos, eles acabam com o Egito. E aí começa a perseguição do povo de Israel. Faraó começa a colocar uma carga maior de trabalho neles. E vendo que isso parecia alimento para eles, parecia fertilizante para eles, porque eles mais se multiplicavam. Aí Faraó decide matar os bebês meninos. E ele deu ordem para todas as parteiras, todo hebreu que nascer, se for menino, mata, atira no rio Nilo. E assim foi feito com muitos bebês nessa época. Muitos bebês morreram. Muitas parteiras não faziam isso, porque elas temiam o Deus de Israel. Sabia que era um Deus poderoso. Mas muitos bebês foram mortos. E é nessa época que nasce um menino, que a mãe, ao ver aquele menino bonito, ela esconde esse menino por 3 meses. Depois ela prepara um cesto, põe esse menino no cesto e coloca no rio Nilo. Ali, Joquebede estava fazendo o quê? Ela estava entregando esse menino neste cesto, entregando para Deus cuidar. Porque você imagina que você vai colocar uma criança num cesto, num rio? Ela depositou toda a confiança dela que aquele cesto seria guiado por Deus. E a filha de Faraó, que estava se banhando no rio, ela vê o cesto, vê o menino chorando e manda pegar. E Deus, ele é tão bom que ele prepara tudo. Sabe quem criou esse menino? A própria Joquebede, a própria mãe deste menino. A filha de Faraó diz para ela: cria, quando ele estiver maior, você me entrega. E quando ele foi devolvido para a filha de Faraó, são e salvo, protegido, a filha de Faraó dá um nome a ele. É Moisés, aquele que foi encontrado nas águas. O Senhor prepara tudo, meus irmãos, prepara tudo. E mesmo em tempo de uma profunda tristeza, Deus prepara tudo. Deus prepara quem cria, quem protege. Deus prepara tudo. E aí, Moisés cresce no meio dos egípcios, se torna um homem forte, um homem valente. E quando ele já estava bem crescido, próximo dos seus 40 anos, ele vê um soldado egípcio fazendo uma crueldade com um dos hebreus. E ali o sangue hebreu falou mais alto. E ele acaba matando esse egípcio. E é lógico que Faraó se enfureceu e manda matar Moisés. Ele precisa fugir dali. E ele foge. Mas como Deus prepara tudo, Deus preparou uma terra chamada Midian para Moisés. E ele passou ali longos 40 anos. Ele constituiu família. Deus lhe deu um lar. E ali, quando ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro,
o Senhor aparece para ele na sarça ardente. Irmãos, uma sarça pegar fogo naquela época não era novidade. Era uma terra seca, né? Não era novidade. A novidade é a sarça estar em chamas e não se queimar. E isso chamou a atenção de Moisés. E ali o anjo do Senhor veio e falou com Moisés. E fala para ele. Fala: Moisés, lá no Egito, na terra de onde você saiu, existe um povo clamando por mim nesta hora. Um povo clamando por mim. Você precisa voltar lá e tirar esse povo de lá. É lógico o que Moisés, o que fez. Primeira coisa, primeira reação: Senhor, eu não sou capaz. Como que eu vou fazer isso? O Senhor falou: vai, porque eu sou contigo. Irmãos, existe um povo clamando nesta hora. Um povo clamando. Eu não sei se já teve um tempo que o povo clamou mais do que nessa semana. Porque eu tenho certeza que não só os cristãos estão clamando, muitos outros estão procurando entender o que está acontecendo. Muitos outros tentando entender de onde vem tudo isso, tentando entender qual vai ser o fim da humanidade, tentando procurar saber o que é isso de Apocalipse. Nunca houve um povo, tanto povo que tem gente que não sabe orar e já está clamando ao Senhor. Tem gente se unindo. Porque nesse momento tão difícil, onde vidas estão se perdendo, onde o nosso coração dói pensando nas pessoas, Deus está levantando. Eu creio que Deus está levantando. E Deus ouviu o clamor daquele povo. E Deus envia Moisés. Envia Moisés para voltar da terra onde ele saiu fugido. Ele vai com seu irmão Arão. E ele vai até Faraó. O Senhor fala com ele para ele ir diretamente a Faraó e falar com ele. E todas as vezes que Moisés foi tentar tirar esse povo do Egito, todas as vezes que ele foi, Faraó endureceu o coração. E para cada vez que ele foi, o Senhor mandou uma praga. E foram um total de 10 pragas. Até que a última praga, ele pediu para Faraó deixasse esse povo sair. E Faraó disse que não. E aí Deus fala com esse povo, fala com eles. Isso está em Êxodo 12. E eu vou ler aqui. Êxodo 12, está aqui. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer cada um. Fareis a conta com o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula,
um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Versículo 7 diz assim, E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão da carne assada e dos pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Irmãos, o Senhor fala com eles e diz para eles passar o sangue desse cordeiro sem mácula nas portas, nas ombreiras das portas, para marcar. Por quê? Porque aqui no versículo 23 diz assim, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. Ele pede para passar o sangue, porque naquela noite viria o anjo da morte e levaria todos aqueles primogênitos das famílias, de cada família. E esse sangue era para mostrar que ali havia uma família de hebreus. E aí, o pastor Carlinhos, meu querido pastor Carlinhos, ele pregando na nossa igreja esses dias, ele disse assim, mas o Senhor não sabia que ali tinha uma família de hebreu? Ali, o Senhor não sabia onde era a casa dele? Pois é. Mas aquele sangue nas portas, era para mostrar que ali tinha uma família de adoradores. Ali tinha uma família que adorava o Senhor, que acreditava no Senhor, que tinha o Senhor como o seu único Salvador, que tinha o Senhor como o Deus Todo-Poderoso. Ali era uma declaração pública de adoração ao Senhor. E assim eles o fizeram. Mas o que me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse capítulo, irmãos, foi o versículo 11. O versículo 11, ele diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Vocês entenderam? Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Irmãos, eles não estavam livres ainda. Mas a ordem era: já estejam prontos quando vocês forem comer. Estar prontos, irmãos, é mostrar que você tem fé. É mostrar que mesmo que eles ainda não estivessem livres, eles já acreditavam que seriam livres, que eles sairiam dali. Então, muitas vezes, irmãos, o que o Senhor pede? O que Ele pede é que mesmo que as coisas estejam ruins e pareça que não vão dar certo, parece que não tem saída, mas a gente tem que crer. Você tem que crer. Você tem que crer, mesmo antes de acontecer. Porque o Senhor ali, a ordem do Senhor foi: estejam prontos ao comerem. Ou seja, eles nem tinham, não estava nem à mesa ainda. Primeiro tinha que ficar pronto com as vestimentas para depois sentar à mesa e comer. E depois sair. Isso é acreditar nas promessas do Senhor. Isso é acreditar nas promessas do Senhor. A situação parece crítica, os noticiários são péssimos, os números só sobem. Quem não crê em Deus está pensando que vai morrer. Mas o que o Senhor diz para nós nessa noite é:
Vamos crer. Vocês precisam crer. Crer que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Irmãos, o povo virou escravo no Egito. E o Senhor levantou Moisés, preparou Moisés para ser o libertador daquele povo. E você acha que neste momento em que o povo está clamando, o Senhor já não preparou o Moisés dos nossos tempos? É claro que Deus já preparou Moisés. Já preparou aquele que vai descobrir a vacina, vai descobrir o remédio para a cura desta doença. Tem muitos tentando, muitos. E eu peço que você ore sempre para que Deus levante esse moço ou essa moça o mais rápido possível. Irmãos, nós precisamos sair do Egito o quanto antes possível. Que esse homem e essa mulher sejam levantados o mais breve possível. Mas eu tenho certeza que Deus já sabe quem é. Deus já está capacitando este homem para nos tirar dessa. Nós fazemos a nossa parte. E este homem vai vir com a vacina, ou esta mulher. E aí, lendo a palavra, você vê, ele diz assim, né? Ao comer estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. O que significa isso? Essa palavra me lembra Efésios 6. Efésios 6, a armadura de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O Senhor não tira ninguém do Egito sem estar preparado. Ele prepara. Ele não tira de qualquer jeito, ele prepara. Para sair do Egito, nós já vamos sair com armaduras prontas. Armaduras prontas, já vestidos de armaduras. E aí eu não falo de armaduras de vestimentas, eu falo de armaduras espirituais. Sabe por quê? Cinto no lugar. O que vem significar o cinto no lugar? Efésios 6 vem dizer que o cinto é a verdade. Estar com os lombos cingidos é a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade e a liberdade bate às minhas portas. Eu conheço a verdade. Então aqui a palavra do Senhor vem dizendo: conheçam a verdade, conheçam sobre mim e a verdade vos libertará. Aí vem em seguida sandália nos pés. Eu falei que a verdade, ela nos conduz a um caminho, ao caminho certo. Jesus é o caminho. E a verdade, ela vem trazer, a verdade vem nos trazer para o caminho. As sandálias, ela nos faz andar por este caminho, porque Efésios 6 diz que ele é o evangelho da paz. Então, a sandália vai nos ajudar a andar sobre o evangelho, sobre a palavra do Senhor, sobre essa verdade que nos liberta. E aí diz assim, que também eles tinham cajado na mão. Então eu conheço a verdade, ando sobre esse caminho com as sandálias do evangelho e tenho um cajado nas mãos. Cajado nas mãos é a autoridade espiritual que o Senhor nos dá. Pois o Senhor nos capacita, a andar sobre a verdade. O Senhor nos dá autoridade. Você tem autoridade para orar sobre os enfermos. Você tem autoridade para clamar ao Senhor nesta hora. Você tem autoridade para clamar por todos, para orar, mesmo na sua casa.
Mesmo na sua casa, você pode orar, você pode orar, você pode clamar ao Senhor, você pode declarar a cura, você pode declarar que essa praga vai ser extinta, vai acabar em nome de Jesus. Você pode repreender o espírito da morte, você pode repreender todo espírito de confusão. Você tem autoridade espiritual para isso. Foi o Senhor que te capacitou. Porque quando Ele te disse, vai sair do Egito, Ele te deu a verdade, Ele te deu sandálias para andar, para pisar, e Ele te deu autoridade para você clamar ao Senhor, e autoridade para você determinar na sua vida que todo mal vai bater em retirada. Você não tem fé para isso? Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé. E é unidas nessa fé que nós vamos continuar clamando ao Senhor. Deus preparou Moisés para libertar o povo do Egito. E Deus está preparando alguém que vai trazer a cura para este mal neste momento. Ele vai levantar um libertador, Ele vai levantar um homem, uma mulher que vai trazer a cura. Então tire o medo do seu coração nesta noite. Tire o medo do seu coração. Coloque paz no seu coração. Aproveite esse tempo que você está em casa para orar, para jejuar, para entregar a tua família nos pés do Senhor. Prepare esse momento para estar com a sua família, para arrumar coisas em casa. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. E receba nesta noite essa palavra que me confortou muito, que é a palavra que o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura. Amém? Estenda as tuas mãos, abaixe a sua mente, eleve a sua mente ao Senhor e agradeça. Agradeça porque você está aí na sua casa, no aconchego do seu lar, junto da sua família, e o Senhor tem guardado a todos nós. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Pai, eu te peço, meu Deus, visite, Senhor, a cada um nos seus lares. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Leve a paz, a tranquilidade, Senhor, que cada um está precisando nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Curta essa live, compartilha, porque assim como nós podemos aqui estar expostos à palavra do Senhor, você pode ter um amigo, uma amiga que está precisando disso nesta noite. Amém? Muita paz, muita tranquilidade na tua vida. E vamos orar. Vamos nos unir na nossa fé em oração.